no celular, então por isso que eu fiquei bem em cima da hora. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Olha, eu acabei de abrir a gravação, então nós vamos anunciar o início de mais uma noite do terceiro ciclo de literatura de Juiz de Fora. É com imenso prazer que a Academia Juiz de Fora de Letras tem oferecido esse tipo de trabalho de divulgação dos escritores da nossa terra. Eu, antes de passar para a nossa presidente, para fazer a abertura, eu quero dizer que essa que vos fala é Marisa Timpone, tem o cabelo preto, usa óculos grandes, de grandes aros. Hoje eu estou muito colorida, porque meu coração está em festa, então estou muito colorida, e tenho cabelo preto, como disse, estou com batom vermelho, um brinquinho dourado e com uma janela colonial ao fundo, porque eu moro num sítio. Passo agora para a nossa presidente, para salvar, e, posteriormente, que ela passe para a Flávia fazer a leitura da programação, retorna a mim, e depois eu encaminho o currículo do professor João Batista Piscinini. Por favor. Então, mais uma vez, boa noite a todos. A Academia Juiz Sorana de Letras agradece a presença e a atenção que vocês têm dado a esses nossos cursos, 2 cursos por ano, que nós temos o prazer de oferecer à comunidade. No primeiro semestre, o curso de literatura de Juiz de Fora, e no segundo semestre, um curso também de literatura com assuntos variados. O tema do último foi Saramago, e o tema do próximo, no segundo semestre desse ano, será Machado de Assis. Então, nós esperamos continuar contando com a honra da presença de todos, às quais nós agradecemos muito. Passo a palavra agora para a apresentação do nosso conferencista, o queridíssimo acadêmico Piscinini, muito querido, com conteúdo brilhantíssimo, supergraduado, pós-graduado, etc. Então, Piscinini, muito obrigado pelo apoio que você dá aos nossos cursos todos. Obrigado. Só um minutinho. Antes, eu vou solicitar que a Flávia faça a leitura da programação do nosso terceiro curso. E depois, presidente, eu faço a apresentação do nosso conferencista. Por favor, Flávia. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Neste terceiro curso de literatura promovido pela Academia Juiz de Fora de Letras, nós já tivemos a abertura, e dia 22 de março, o painel da história da literatura de Juiz de Fora e seus emblemas por seus escritores. As palestrantes foram Marisa Timpone e Leila Barbosa. No dia 29, o último, tivemos o escritor em foco Lindolfo Gomes com Fernanda Bittar, direto de Paris. Hoje nós teremos a figura de Dom Geraldo Maria Moraes Penido com o nosso queridíssimo palestrante João Batista Piscinini. Na próxima quarta-feira, dia 12, o escritor em foco será Mauro Fonseca, com Marisa Pontes falando sobre ele. No dia 19 de abril, o escritor em foco será Imá Teres, e a palestrante será a nossa queridíssima também, Maria Helene Sleutes, que está aqui presente. Por último, de abril, o escritor em foco será Dormeville Nóbrega, com a nossa querida Leila Barbosa. Em maio, nós teremos, no dia 3, Cleonice Rainho, que será apresentada por Nazaré Laroca. E, finalmente, no dia 10 de maio, fechando esse curso, o escritor em foco será Luiz Fernando Rufato, com o nosso companheiro Guilherme Salgado Rocha. Agradeço a Flávia, que também é do setor de comunicação da nossa academia, das relações sociais, né?
Eu sou a diretora de eventos. E qual é o título da Flávia, Ceci? Diretora de... Sociocultural. Então, eu vou pedir a ambas Sociocultural. Sociocultural. Vou pedir a ambas... É a grande cabeça, muito animada para as viagens culturais e eventos sociais. Ela é muito ligada a esses assuntos, se desempenha sempre muito bem, brilhantemente. Então, agora eu vou solicitar o fechamento do microfone, inclusive o seu, senhora presidente, para agora apresentar o nosso palestrante. Bem, falar do nosso grande amigo João Batista Teixeira Piscinini, é o nome, eu estou vendo aqui como está o nome dele na tela, não é? É João Batista Piscinini Teixeira. O Piscinini, ou Piscinini, como costumamos chamá-lo, né? Ele faz uma apresentação muito exemplar. Na verdade, é um memorial de muitas e muitas e muitas páginas. Dessas páginas, eu gostaria de destacar que ele é graduado em farmácia, um setor que eu conheci, especialmente fazendo chás, não é, professor? E da farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso aconteceu em 1969. Graduado em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Viana Júnior, isso de 79, graduado em Medicina pela Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu, graduado em Bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, agora daí ainda vem um monte de graduação. Mestrado em Medicina Social, mestrado em Filosofia na área de Epistemologia, que eu gosto muito, doutorado em Medicina Social, doutorado em Psicanálise Clínica, outra área que eu amo, Psicanálise Clínica. Trabalhou como voluntário na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, foi provedor, inclusive, né? No diretor-secretário, professor aposentado da Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade, tal como eu, como Leila, como Ceci também veio de lá, Nazaré, Helena, e ainda, há tantos títulos, gente. O professor Piscinini é um parágrafo, já deve estar pensando, meu Deus, eu vou precisar viver mais uns 50 anos para alcançar tanta titulação. O professor é um expertise em conhecimento. Ele é ex-diretor do Instituto de Ciência Biológica, tem experiência na área de medicina, com destaque para a clínica geral, oncologia clínica, que é importante. Luiz Antônio, por favor, feche o seu microfone. Luiz Antônio, feche o seu microfone, por favor. Luiz Antônio, por favor, feche seu microfone. Feche seu microfone, Luiz Antônio. Eu vou ter que fechar, Luiz Antônio. Eu vou fechar o microfone do Luiz Antônio. Ele fechou. Obrigada, porque está dando interferência à atividade que você está ouvindo ao mesmo tempo. Bem, ainda falando do nosso querido professor, ele tem um trabalho belíssimo, que foi a coordenação do Horto Medicinal da Faculdade de Farmácia e Bioquímica, onde ele sempre nos presenteou com chás maravilhosos, sabe? Ainda, professor de terapêutica medicamentosa, coordena o programa de plantas e terapias, uma área que eu também gosto muito. Nós temos pessoas que gostam dessa área aqui, né, Maria Helena, que está aí, a nossa querida Rosângela Rossi, eu também gosto, acho que todos nós amamos planta e natureza. E o professor é um expert também. Ele também esteve trabalhando como membro efetivo e pesquisador do núcleo de pesquisa da UFJF sobre as práticas, eu acho isso ótimo, não convencionais em saúde. Uma linha de pesquisa de ensino de prática não convencionais, como utilização da assistência à saúde
Isso é algo muito importante para o nosso século. Membro titular de várias academias, inclusive a Academia Nacional de Farmácia, Medicina Militar, a Juiz Forana de Letras, que muito nos honra, a Academia da Mantiqueira, é escritor, editorialista, possui programas e colunas, cidadão honorário de Juiz de Fora, inúmeros prêmios, homenagens, moções, aplausos, medalhas. Ufa, atualmente é professor associado 4, era quando eu recebi esse currículo seu, presidente, do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acredito que ainda seja, que foi no curso passado que eu recebi. Ele é casado com a querida Margarete, uma pessoa maravilhosa, possui 3 filhos, o Túlio, a Milena e o Igor. E aqui tem uma neta só, a Gabriela. Diz que reside em Juiz de Fora, mas ele, na verdade, está longe daqui. Parece-me que é no Espírito Santo, não é, professor? Depois disso, é imenso a quantidade de pesquisas, trabalhos, por isso eu tomei a liberdade, professor, de disponibilizar o seu currículo no grupo do 3º curso de literatura, porque todos os integrantes vão poder ler com vagar um nome desse nos brindando essa noite. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Fecho meu microfone a partir desse momento. Muito obrigado. O meu currículo está um pouco defasado. Eu me aposentei como professor titular concursado do Departamento de Farmacologia e como professor associado 4 do Departamento Farmacêutico da Faculdade de Farmácia. Sou também professor titular aposentado de outras universidades. Inicialmente, minhas boas-vindas às queridas confreiras e os amigos confrades. Àqueles que nos honram com a sua presença, os amigos, conhecidos, uma surpresa muito agradável nessa noite ter alguém matiense como eu para recordar os velhos tempos. Queria pedir que me perdoem, mas eu vou tentar não me emocionar como me emocionei quando falei sobre José Furtado Pereira, Zequinha Furtado, meu padrinho, meu amigo e um grande companheiro de lutas. Eu vou falar hoje sobre D. Geraldo Maria de Moraes Penido. Vou lhes apresentar a foto dele. Não sei se está dando para ver. E antes de falar... Deu para ver sim, professor, nitidamente. Se quiser deixar mais um minutinho. Antes de falar de D. Geraldo, eu queria quebrar o protocolo, e já o estou fazendo, com a licença da presidente, por 2 ocasiões. Primeiro, pelo nosso colega, amigo, companheiro Iraporã, que já foi mencionado aqui, e desejar de viva voz para registro histórico da nossa academia, a ilustre acadêmica, colega e amiga Ivone Zimmer, e dizer a ele que sentimos muito e endereçamos também os nossos sentimentos aos familiares, parentes e amigos, e que Deus o tenha. Marisa, você lembrou-me um fato que eu vou ter que quebrar, porque hoje eu estou, como você, muito emocionado. Hoje à tarde, eu fui comunicado pela Academia Nacional de Farmácia que, além de acadêmico imortal, titular da cadeira número 64 de Ciências, eu fui eleito e tomarei posse como acadêmico emérito 35 anos depois daquela solenidade que você esteve presente, como membro emérito da Academia Nacional de Farmácia, a quem me faz lembrar um grande amigo, Dr. Albertino Gonçalves Vieira. Se algum dia tiver oportunidade, gostaria de falar sobre ele.
Vamos falar sobre Dom Geraldo. Temendo a emoção, porque Dom Geraldo era muito meu amigo desde o tempo do Monsenhor Pedro Ferrari e Matias Barbosa, que era meu padrinho, e os dois queriam que eu me tornasse seminarista. Aos 7 anos, quando ele foi me apanhar junto com Dom Lara e Matias Barbosa para ser seminarista, eu lhes dei uma surpresa. Eu vou ser médico, não vou ser padre. Mas a amizade cresceu assim mesmo. Dom Geraldo Maria de Moraes Penido é uma pessoa fabulosa, ou foi uma pessoa fabulosa. Aqueles que o conheceram, que conviveram com ele, irão recordar, irão conhecer um ser humano espetacular. Trabalhei com ele no seminário, onde fui professor titular de epistemologia para o curso de teologia e professor de higiene e saúde pública para o curso de filosofia. Na época, Dom Geraldo era professor de História dos Santos e História da Igreja. Como aprendi com ele sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Dom Geraldo é uma pessoa conhecidíssima, não só em Juiz de Fora, em toda Minas Gerais, no Brasil e no exterior. Ele nasceu no dia 6 de setembro de 1918, em Rio Manso, Minas Gerais. Ingressou inicialmente no Seminário do Coração Eucarístico de Jesus, em Belo Horizonte. Lá ele fez Humanidades e Letras. O curso superior, ou os cursos superiores, que Dom Geraldo tinha mais de um, foram realizados no Seminário Maior a partir de 1937, quando ingressou como acadêmico na Pontifícia Universidade Gregoriana e como acadêmico na Pontifícia Academia de São Tomás de Aquino, no Vaticano. E, ao mesmo tempo, no mesmo ano, tornou-se acadêmico do Pontifício Instituto Bíblico Romano. E aí ele conquistou, entre outros títulos, os títulos de doutor e mestre em teologia, filosofia e especializações ou área de concentração na Sagrada Escritura. Apenas para uma introdução a Dom Geraldo, em Belo Horizonte, Dom Geraldo ocupou os mais diversos cargos de grande importância na hierarquia da Igreja Católica. Inicialmente foi pároco da Igreja Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minas, aonde teve a graça e a alegria e a satisfação de receber a notícia de sua nomeação pelo Papa como bispo. A seguir, Dom Geraldo também foi eleito bispo auxiliar e o grande responsável pela organização da Arquidiocese de Belo Horizonte. Exerceu diversos cargos importantes, tanto na Igreja Católica, quanto na política, quanto na religião, no ensino e na literatura. Ele tem 5 livros publicados que oportunamente irei comentar e que poucas pessoas sabem. É lógico que é grande literário, excepcional orador, dono de uma oratória fabulosa, tinha um vozeirão que fazia a gente chegar às lágrimas com seus discursos e preleções. Olha, Dom Geraldo era um homem cultíssimo. Para vocês terem uma ideia, quando Dom Geraldo, que tem toda essa importância, recebeu sua notícia na Igreja da Piedade do Pará de Minas, de sua nomeação para bispo, né, e que foi bispo titular de Avisa e bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte,
foi em março de 1956. Ele foi sagrado na matriz paroquial de Pará de Minas, pelo arcebispo de então, D. Antônio dos Santos Cabral. Durante 1 ano e 4 meses, D. Geraldo serviu como bispo auxiliar de Belo Horizonte. Grande parte da estrutura hierárquica, metodológica, histórica e da própria administração da Arquidiocese de Belo Horizonte foi implantada por ele, e poucos sabem disso. Quando ele foi nomeado bispo coadjutor de Avisa e auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte em março de 1956, ele foi sagrado na matriz paroquial de Pará de Minas, pelo arcebispo da época, D. Antônio dos Santos Cabral. Durante esse tempo curto, de 1 ano e 4 meses, como coadjutor da Arquidiocese de Belo Horizonte, até a nomeação de D. João Rezende Costa para ser bispo de Belo Horizonte, ele comandou a arquidiocese. Mais tarde, ele foi nomeado bispo coadjutor com direito à sucessão em Juiz de Fora. E com a morte de D. Justino, primeiro bispo de Juiz de Fora, D. Geraldo assumiu a direção da antiga diocese de Juiz de Fora, e com a elevação da diocese para a arquidiocese de Juiz de Fora, que tem 2 outras dioceses, a diocese de Leopoldina e a diocese de São João del Rei, ele foi eleito também o primeiro arcebispo metropolitano de Juiz de Fora. Com a morte de D. Justino, D. Geraldo assumiu inicialmente a diocese e, posteriormente, a arquidiocese de Juiz de Fora, a qual ele fez um trabalho belíssimo. Aqueles que se recordam de D. Geraldo vão saber que D. Geraldo era uma pessoa muito tranquila, muito calma, mas de um grande valor operacional, trabalha humilde, simples, dono de uma oratória que chegava a levar os ouvintes em oportunidades eclesiásticas, casamentos e outras festas, às lágrimas. Na Semana Santa, os seus discursos, as suas preleções em diversas dioceses, aonde era chamado, só não era aplaudido de pé, porque numa solenidade de Semana Santa isso não acontece. Mas ele trazia as lágrimas e a piedade cristã de servir sem ser servido. D. Geraldo esteve à frente de Juiz de Fora durante muito tempo. Mas com a elevação da diocese para a arquidiocese, D. Geraldo, que tinha se tornado o primeiro arcebispo de Juiz de Fora, recebeu o sagrado palio das mãos do cardeal Alfredo Ottaviano, uma grande autoridade na época em Roma, no Vaticano. Foi, inclusive, ele é cogitado diversas vezes para o papado. Ele sempre serviu com humildade, caridade apostólica, zelo. Mais tarde, quando D. Geraldo foi eleito primeiro arcebispo e recebeu o sagrado palio das mãos do cardeal Ottaviano, no dia 26 de novembro de 1962, em Roma, ele se tornou o orador oficial do Segundo Sínodo Vaticano II. D. Geraldo falava 13 línguas, escrevia, falava, lia e ensinava em 13 idiomas. Era inteligentíssimo, brilhante, culto. Produção literária, apenas a produção literária relativa à Igreja Católica Apostólica Romana. Cristão,
Então, Geraldo era um exemplo de um verdadeiro enviado do Cristo, o Criador de todas as coisas, o dono e o arquiteto do universo. Cada um chama a esse Criador na espiritualidade, na luz, ou até mesmo em determinadas organizações, de o Criador de todas as coisas. Quando eu entrei no seminário, a minha tese para ser professor lá foi firmada a pedido dele, com orientação dele, porque também fazia parte, com mais 4 outros arcebispos e um cardeal, João Carlos Carmelo Vasconcelos Mota, para a minha defesa como professor titular lá. E ele disse: eu gostaria que você explicasse cientificamente, interpretasse cientificamente o Gênesis, a criação. E foi aí que eu tive que debruçar e saber que 7 não é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Mas 7 significa perfeito. Quando tudo estava perfeito, apareceu o homem. E eu comecei, naquela época, o primeiro dia fez-se luz. E a luz é fácil de fazer para quem estuda química, física, né? Como eu. Faço uma fusão de um átomo. E foi o que aconteceu. No primeiro dia fez-se luz. E daí para frente, eu fui até o 7º. Fui aprovado. E lá fiquei muitos e muitos anos lecionando. Então, Geraldo era meu companheiro. Chegávamos no seminário por volta de umas 3, 3h30, tomávamos lanche junto com o reitor, que na época era Monsenhor, e depois foi pároco da Igreja São Mateus, e um grande também orador, tá? E, a seguir, íamos para salas de aulas diferentes, e saíamos descendo a pé a Avenida Rio Branco, e ele comentando sobre o casario antigo, né, as histórias dos moradores que lá passaram, e que aquela Juiz de Fora da Avenida Rio Branco já não é mais a mesma. As casas de famílias tradicionais, imóveis monumentais, como o próprio Colégio Stella Matutina, desapareceram, dando lugar à modernidade. Não sei se isso é modernidade. Eu sou muito, digamos assim, conservador. E ele, inicialmente, descemos até a Rua Espírito Santo, no antigo Palácio Episcopal do Espírito Santo. Hoje ainda é uma parte da Cúria funciona lá, quanto Dom Gil Antônio Moreira transferiu para a Cúria Metropolitana, na área do Seminário Arquidiocesano de Santo Antônio. Depois ele foi transferido, recebeu de presente, quando é levado ao arcebispo, Palácio Episcopal da Avenida Rio Branco, ao lado do Cenáculo, onde, por sinal, uma das suas irmãs era diretora. Nesse Palácio Episcopal, que eu tive a honra, o prazer de muitas vezes papear, tomar uma sopinha, ou até mesmo jantar, a saborear um excelente vinho, ele tinha um casario, que é um verdadeiro museu de conservadorismo, móveis belíssimos. Olha, naquele casarão havia um elevador, coisa rara naquela época, com porta pantográfica. Uma beleza. Mas voltando a Dom Geraldo, desculpe eu às vezes fugir um pouco, Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, no dia 7 de dezembro de 1977, foi transferido para a Arquidiocese de Aparecida do Norte, tomando frente ao maior santuário mariano do mundo, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E lá ele foi transferido como arcebispo sede plena,
Para aqueles que entendem a hierarquia católica, vão saber o que é arcebispo sede plena. E lá ficou muitos anos. Lá criou diversas estruturas. Lecionou no seminário arquidiocesano de Aparecida do Norte. Teve tudo aquilo que a gente pode dizer. Realizou o que tinha que ser realizado. Então, Geraldo me comove muito quando eu converso com ele. Após a sua transferência para Aparecida do Norte, fui visitá-los algumas vezes, acompanhado de sacerdotes e também dos bispos de Juiz de Fora. Então, Geraldo tem um currículo magnífico, espetacular. Olha, para vocês terem uma ideia. Ele chegou no dia 6 de setembro de 1918 como já bispo, e em Aparecida, no dia 15 de novembro de 2002, sendo sacerdote, filósofo, teólogo, doutor da Igreja, arcebispo católico brasileiro. D. Geraldo Maria de Moraes Filho, arcebispo da Igreja Católica, arcebispo emérito de Aparecida, teve uma atividade eclesiástica fabulosa em todas as dioceses que passou, em todas as arquidioceses, especialmente em Aparecida. A sua nomeação ocorreu para Aparecida no dia do meu aniversário, 18 de setembro de 1982. Ele tinha como predecessor em Aparecida D. Carlos Carmelo Vasconcelos Mota, cardeal Vasconcelos Mota, que foi transferido do Rio de Janeiro para Aparecida do Norte. E teve como sucessor, o nosso querido Aloísio cardeal Lochardi, que tinha um irmão também cardeal. Olha a coincidência. Eu digo que não existe o acaso, existe a providência divina. E D. Geraldo esteve sempre com a providência divina ao seu lado. O seu mandato em Aparecida durou de 1982 a 1995, desde a ordenação, a nomeação e a ordenação presbiterial, que ocorreu no dia 4 de abril de 1942. A nomeação episcopal, no dia 10 de março de 1956, a ordenação episcopal, em 11 de maio de 1956, por D. Antônio dos Santos Cabral, que era o titular da Arquidiocese de Aparecida e que hoje é sede cardinalícia. Isso é uma grande importância. Olha, para vocês terem uma ideia. Em 1995, como arcebispo, sede plena de Aparecida, para vocês terem a visão larga, ele não era um líder apenas católico, era um líder católico, político, uma liderança humana, cristã. Ele foi condecorado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso com a Ordem do Mérito Militar no grau de grande oficial. Olha aqui, como esse nosso juiz forano, de memória fabulosa, que deixou um legado imenso em Juiz de Fora. Olha como este homem simples, humilde, era culto, literário e fabulosamente deixou sua marca. Tanto quanto da sua nomeação em maio de 1956 para a Arquidiocese de Belo Horizonte, como de bispo coadjutor da Diocese de Fora em 30 de novembro de 1957. Em 9 de junho de 1958, ele passou de bispo para arcebispo de Juiz de Fora,
tomando posse no dia 14 de abril de 1977. Em Aparecida, ele tomou posse no dia do meu aniversário. Eu tinha que estar lá, 18 de setembro de 1982. Olha, Dom Geraldo era tão meu amigo que, quando colei grau em medicina, ele celebrou a missa de formatura na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro e o culto ecumênico no Hotel Nacional. Ele era o patrono da minha turma. Foi eleito por unanimidade. E o paraninfo da minha turma era o presidente João Figueiredo, cuja irmã, que foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga nacional, era reitora da UNIG, na época CESNI. Então, Dom Geraldo tinha livre trânsito. Ele dialogava com todos os líderes religiosos, né? Ele participava de todas as reuniões possíveis do clero, da CNBB. E outro detalhe de Dom Geraldo. Dom Geraldo presidiu as ordenações episcopais de grandes celebrantes e conhecidos nossos, de Juiz de Fora, inclusive. Quem não se lembra de Dom Altivo Pacheco Ribeiro? Dom Geraldo presidiu a sua ordenação como bispo. Como também participou da ordenação de Dom Olívio Aurélio Faza e Dom Francisco Batistella, que passou a embaixador da Santa Sé no Brasil, de Dom Odílio Aurélio Faza, de Dom Francisco, de Dom Cristiano Portela de Araújo Pena. E olha, ele presidiu a posse de Dom Eusébio Oscar de Saigon, que chegou a cardeal do Rio de Janeiro, sucedendo Dom Eugênio Salles, um grande amigo meu também. Além disso, ele ordenou e deu o palio episcopal diocesano a Dom Pedro Fré, Dom José Nalon Wernig e a tantos outros. Dom Geraldo Maria de Moraes Penido merece destaque ainda para algumas datas que para muitos não são importantes. Ele criou o Barão Arquiepiscopal no dia 14 de abril de 1962. Era um homem das artes. Esse brasão ainda durou durante muito tempo em Juiz de Fora. Ele nasceu em Bonfim, no dia 6 de setembro de 1918, e morreu em Aparecida no dia 15 de novembro de 2002, aos 84 anos de idade. Naquela época, já com uma doença avançada, um diabetes, e também, às vezes, ficava sentado na varanda da sua residência, olhando o Rio Paraibuna, olhando Paraíba do Sul, aliás, olhando o lago, a natureza, e tecia as considerações de uma pessoa lúcida. Porém, já, infelizmente, e isso me emociona muito, com algumas falhas de memória. Foi um grande nacionalista, um grande brasileiro, exerceu diversas funções no episcopado, era dono de uma inteligência, de uma sabedoria. Ele ensinava a gente em seus discursos através da sua palavra, do seu dom, da sua magnífica oratória. Ele fazia suas visitas pastorais a todas as dioceses da Arquidiocese de Juiz de Fora, a Diocese de Leopoldina com as suas paróquias, a Diocese de São João del Rei com as suas paróquias,
era um caminhante pelo bem da humanidade. Era capaz de conversar com os mais humildes, de criar institutos voltados para as crianças menos favorecidas, para os pobres. Me lembro por diversas vezes, quando ainda arcebispo de Juiz de Fora, ia nos visitar no abrigo Santa Helena. Tinha um carinho especial pelos idosos. Lá no abrigo Santa Helena, até hoje, eu ainda faço parte da diretoria. Como faço parte da diretoria também da Santa Casa de Misericórdia. Comecei na Santa Casa em 1967 e na universidade em 1969, a convite de um grande amigo, um verdadeiro pai para mim. Meu amigo, doutor Albertino Gonçalves Vieira. Doutor Albertino, um homem letrado, de diversos cursos. A missa de corpo presente, então, desculpe, perdão, o doutor Albertino foi celebrado por Dom Geraldo. E eu me lembro que em sua preleção disse: um homem que cultivou e angariou títulos e mais títulos na terra, e que hoje, chegando no céu, transportando o plano terrestre, leva consigo o maior dos títulos, a bondade de um verdadeiro cristão. Então, Geraldo sempre me emocionou. Não é porque eu estou ficando velho, não. Eu não sou velho. Eu sou idoso. Já passei dos 70. Estou beirando os 75. Fui amigo de todos os reitores da universidade, desde o primeiro até o último. Fui quem otorgou o selo do centenário do primeiro reitor, Moacir Borges de Matos, como decano da Universidade Federal de Juiz de Fora por 23 anos. Mas sempre me aconselhando com pessoas como Dom Geraldo. Às vezes gastava hora ainda naquele telefone de manivela, depois no telefone digital, para conversar com ele e sanar algumas dúvidas. Foi o meu, digamos assim, orientador espiritual, cristão e católico. Se eu continuar a falar muito de Dom Geraldo, eu acho que eu não conseguirei terminar de dizer para vocês as 5 obras que Dom Geraldo publicou. A sua parte literária como um escritor católico que produziu 5 grandes livros. Para que a memória não me falhe, eu anotei no verso do retrato de Dom Geraldo os títulos dos livros, que ainda podem ser encontrados à venda no Santuário Mariano, Santuário de Aparecida do Norte. O primeiro livro que ele escreveu foi Perto de Você, perto do Criador, perto do irmão, perto daquele que nós devemos amar como nos amamos. É um livro que vale a pena ler. O outro foi Magnífica. Quem não se lembra dos casamentos, das missas solenes, o Magnífica, que o coro cantava. Ele escreveu também uma reestruturação do terço em família. Olha como ele estava adiantado na época. Hoje nós temos o terço dos homens, cujo bispo, orientador,
e líder do Terço dos Homens no Brasil é Dom Gil Antônio de Juiz de Fora. Ele escreveu a reestruturação do Magnífica, explicando detalhadamente o que significava esse hino de louvor à Virgem Maria. E ele escreveu tipo de um diálogo, diário chamado Viagem à Terra de Jesus, em suas peregrinações. Meus amigos, minhas amigas, vocês notaram que, por mais esforço que eu tenha feito, eu estou emocionado. Estou emocionado pelo presente hoje, no dia em que falo de D. Geraldo, receber a comunicação que me tornei o mais novo acadêmico emérito da Academia Nacional de Farmácia, que a Marisa participou da minha posse em Juiz de Fora. 35 anos depois, Marisa. E de falar de D. Geraldo. Eu gostaria de falar muito mais. Mas a emoção, o meu estado de saúde, a minha condição, diz que não seria bom eu me emocionar mais do que eu já me emocionei. Todos vocês sabem que eu me aposentei contrário à minha vontade, mas por cardiopatia grave. E todos sabem que apenas o lado esquerdo do meu coração funciona. Tenho 6 transplantes, o direito completamente obstruído, mas Deus me deu circulação colateral. E até hoje ainda atendo por telefone os pacientes, oncologia, a Santa Casa e os menos favorecidos. Trabalhei durante mais de 48 anos com o senhor Luiz de Freitas Pires, na Casa da Providência e na missão dos Vicentinos em São Mateus. Minha vida é uma vida de católico, apostólico, romano, praticante. Para mim, todas as religiões têm o seu valor. Basta que a pessoa faça a opção e acredite. Eu creio que passarei deste plano para um plano melhor. É assim que eu espero. Muito obrigado a todos. Tenho dito e estou à disposição se alguém quiser me fazer alguma pergunta. Boa noite. Boa noite, professor, pela excelente exposição e que trouxe o lado esquerdo do peito, que se diz que sobrou, e que o Tadeu está dizendo, estamos todos neste lado. A Maria Helena Sleutz levantou o dedinho que gostaria de falar. Bom, eu gostaria primeiramente de cumprimentar nossa querida presidente, a Ceci, e também parabenizar a Marisa pelo trabalho que ela vem realizando na coordenação dos cursos. Ao Pitinini, eu gostaria de dizer algo assim. Acabei de assistir um grande homem falar sobre um outro grande homem. Então, a história de Dom Geraldo, ela é assim bastante interessante, mas o seu currículo, caro Pitinini, é algo admirável. Então, eu parabenizo a você pela apresentação, que foi ótima, foi excelente, e parabenizo também pela sua trajetória de vida, que é um exemplo para todos nós. Eu acho que quando a academia nos permite, né, ter acesso à história de membros que já não estão aqui conosco, ela nos abre um
um leque para o quê? Para a admiração, para a inspiração, para que a gente conheça pessoas muito nobres e muito ilustres. Parabéns a vocês. Muito obrigada pela aula, professor. Obrigado pela bondade das suas palavras. Obrigada, Maria Helena Pitinini. O Tadeu levantou a mãozinha. Gostaria de parabenizar o Pitinini pela essa beleza de palestra que ele acaba de nos apresentar. Aliás, isso já era mais do que esperado. A gente ficaria aqui ouvindo, ele disse que continuaria falando e nós continuaríamos aqui ouvindo, né? Eu fico pensando que riqueza de Juiz de Fora ter sido berço de pessoas como Dom Geraldo, como o Lindolfo Gomes apresentado na semana passada, e que riqueza da nossa Academia Juiz Forana de Letras de ter uma Fernanda, ter um Pitinini para contar essas histórias para nós, né? E eu fico assim, a cada palestra, lamentando isso não virar um livro, né? Porque você imagina um livro escrito pelo Pitinini sobre o Dom Geraldo, um livro sobre o Lindolfo Gomes escrito pela Fernanda, né? Que maravilha que teríamos de material para pesquisar, para ler, para nos glorificar desse passado tão maravilhoso de Juiz de Fora. Então, Pitinini, muito obrigado por ter trazido essa lembrança. Parabéns aí pelo título que você acaba de receber. É uma alegria, assim, ser contemporâneo seu, poder conviver com você aqui na nossa academia. Um beijo no seu coração, do lado esquerdo. Eu quero dizer para você que estou com 5 livros em revisão. Um deles, volume número 1, chama-se Gnosiologia, Teoria do Conhecimento, volume 1, em que eu explico a minha defesa de tese para professor titular de epistemologia no seminário. E o segundo é Teoria do Conhecimento. O que é a teoria do conhecimento? E mais 4. Tem um outro sobre Matias Barbosa que eu acho que eu não vou escrever, porque não terei tempo. Eu não tenho mais condições de trabalhar no computador. Eu tenho, como todos sabem, uma patologia diabética, a neuropatia diabética periférica irreversível. Cada dia fica mais difícil segurar. Eu enxergo pouco por causa do diabetes. Já operei 2 vezes na vista. E saí de uma pneumonia tem 7 dias hoje. Então, eu quero escrever, mas não tenho como escrever e não tenho ninguém de confiança para escrever. O nosso amigo, colega, médico, ontem me alertou. Mais uma vez, o meu celular foi hackeado. E eu passei uma vergonha danada, porque eu não fiz nada daquilo que estava lá. E nem pedi dinheiro para os outros, coisa que eu nunca fiz. Tiraram a minha foto e eu estou querendo abandonar as redes sociais. Porque é difícil para mim enxergar. É difícil o dedinho. Margarete arrumou o palco para mim. Foi minha ex-aluna. Sem ela eu não faço nada. Estou casado com ela há 47 anos. A mesma mulher, o mesmo amor. E a minha sogra morou comigo 47 anos. Então, todos sabem o carinho que eu tenho. Mas temos que reconhecer o seguinte: chega a hora que não existe peça de reposição. O carro tem que parar. O carro enferruja, a gente não consegue caminhar. Imagino a quantidade de tombo e a quantidade de fratura que eu tenho na minha coluna. Para ir fazer pilates, como eu estou fazendo 3 vezes por semana, eu tenho que descer carregado em cadeira. Isso, para quem
viajou o tempo inteiro pelo Brasil, que fundou universidades, que criou cursos, que lecionava para 350 alunos no anfiteatro maior do ICB, no Departamento de Farmacologia, das 18 às 22 horas da noite. E hoje, até para falar, eu estou tendo dificuldade. Mas acredito em Deus. Tenho uma missão, como todos nós temos. Servir sem ser servido. Elogiar e jamais criticar. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado ao Laiso por me ajudar ontem. Mas eu estou aqui com um volume imenso da Comissão Fiscal da Santa Casa para ler, dar parecer e analisar. Eu não paro. Também não durmo. Eu vou deitar às 5 horas da manhã e levanto às 9, quando consigo dormir. Desculpa o desabafo. Eu gosto muito de você. Eu amo a Academia Juiz de Fora de Letras desde o tempo da sua fundação. Por ali passaram grandes amigos. Um deles que tomava chá comigo toda semana que podia. O meu amigo inesquecível, Kleber Alves. Olha, se eu continuar, eu vou chorar. E não é vergonha o homem chorar. É um grande valor deixar correr o que transborda no coração pelo olhar da gente. Muito obrigado. Você me fez lembrar um tempo tão bom. Muito obrigado mesmo, de coração, a vocês por dirigirem a mim tão carinhosamente. Oh, Piscinini, emocionou todos nós, querido. Estamos sempre juntos, contando com você, com essa sua lucidez, essa memória. Você é um Sherazade, um contador de história contínuo. Sempre vai manter a vida, como Sherazade fazia através das suas histórias. Eu quero dizer que agora nós temos inscrita a Ceci, depois a Amélia, depois a Maria Célia Teixeira. A Maria Célia está aí. Está. Adorava, trabalhei com o doutor Mozart no seminário. Maria Célia? Zé Geraldo, meus ex-alunos, seus irmãos, Mozart e outros tantos. É muita alegria para mim. Eu não mereço. Pois é, meu querido, que coisa boa poder estar aqui com vocês. Estou muito feliz, tá? Estou com a televisão ligada aqui, mas dá para eu transmitir essa energia calorosa, minha energia positiva, né? Esse abraço para todos, querido. Prazer enorme, viu? Muita energia para você e para todos. Muito sucesso. Continue com essa força, com essa... Obrigado. É admirável, viu? Obrigada. Estou amando ficar aqui com vocês. É que eu tenho que desligar essa televisão. Aluna na terceira. Pois é, a mamãe, né? Formidável, né? Aluna na terceira idade. A mamãe está lá participando. Espera aí que eu tenho que diminuir essa televisão aqui também. A minha mãe admirava você também muito, a Célia, né? Também tem o nome dela, Maria Célia. Meu pai também. Todos em casa, todos da família, né? Somos muito amigos, sempre fomos, né? Sempre fomos. Agora vou participar lá também da tempo... medicina, tá? Da história da medicina. Quero participar com você lá. Mas não quero ser presidente, não. Eu estava querendo ser presidente, mas não quero, não. Quero que você continue. Sempre. Mesmo quando você não for, você vai ser presidente nosso lá, da história da medicina, que eu amo história, né? Tá bom? Gente velha vira contador de história. Eu adoro história. Eu também tenho história que eu vou dar inveja para o Pochá. Que história é essa? Eu contar minhas histórias. Que o papai chamava de mirabolante, até ele conhecer pessoalmente o Thomas Green Morton, né? O alquimista. Aí depois nunca mais ele falou história mirabolante. Até recortava meus artigos.
Eu ganhei a pena de ouro da Sociedade Assim, Fluminense Jornalista, né? Meus artigos sobre alquimia. eu me lembro sempre do acidente das abelhas com seu pai, Pois é, rapaz. Arão, que hoje pertence ao SES, Academia. Exato, a Uniacademia. A É a TV Diversa agora, né? Funciona lá. Aquilo foi terrível. Mas 3 vezes eu vi meu pai morto. 3 vezes, com a graça de Deus, eu ressuscitei meu pai, com a graça de Deus. E uma das vezes foi quando ele foi considerado morto, né? Lá. Mas, graças a Deus, ele ainda venceu, mas depois partiu, né? Ele está lá com a minha mãe, numa das moradas da casa do pai. Paraíso Universo. Eles estão na paz celestial. Planos por um dia não poder estar todos juntos. Nós estamos também participando, né? Estamos participando. Muito obrigada, né? Maria Célia. Eu queria agradecer querida, a sua presença. Um abraço caloroso para você. Muito obrigada a você. Abrir para a Amélia falar e para a Ceci, porque já são Desculpa 21. eu ter entrado na frente, gente. Desculpa, tá? Não, tá Mas ótimo. Porque meu filho vai me buscar aqui. Eu tenho que agradecer. Querido, eu vi né? quando aconteceu o episódio da abelha. Eu estava ali no 100, lembro. O Zaidan falou que ele tinha morrido, falou na televisão. Eu lembro. Mas eu vou passar agora para a Amélia e para a Ceci. Ceci, eu vou despedir de vocês. Boa noite, querida. Buscar aqui, tá? Tá bom, peço que você fechar o microfone, tá bom? Como é que é? Tem que fechar, né? Tem, querida. Boa noite. Obrigada. Isso, obrigada. Maria Amélia e Ceci, acho que a Ceci vai preferir fechar, né, Ceci? Não ouvi, não, Ceci, seu microfone está fechado. Eu até já fechei, eu posso deixar, agora eu fecho, não vou perguntar nada, não. Eu ia fazer uma perguntinha, mas já não vale a pena. Eu só fecho, concordo, eu fecho. A Amélia, então. Né? Amélia, mas se a pergunta é sobre o assunto, sobre o tema, Ceci, é muito importante. Né? Mas eu estou em dúvida, eu estou muito em dúvida se é sobre. Então, bem, então deixa para depois. Tá, pode ser. Eu estava falando que eu ia perguntar. Pode ser. Piscinini, eu estou me lembrando, eu acho que eu me lembro de Dom Geraldo como fazendo assim uns eventos sociais, inclusive organizando teatros, parece que inclusive na Igreja do Bom Pastor. Era ele mesmo ou eu estou enganada? Era ele mesmo, Dom Geraldo Maria de Moraes Penini. Então era ele até que dirigiu. Ele dirigiu, inclusive, uma peça teatral que foi apresentada na Igreja do Bom Pastor, cuja autora foi a irmã do Dr. Wilson, Carmen Silvia Bastos Barbosa, que, se não me engano, o título era Amanhã Será Outro Dia. E essa é uma das peças que eu lembro que foram apresentadas, então, com a direção do Dom Geraldo. Era mais uma outra característica, né, da personalidade dele, de até se ater a esses eventos que envolviam a comunidade toda, né, de uma maneira assim, mais popular, mais informal. Ótimo, muito bem lembrado, Ceci. Amélia. Com a palavra, Amélia. Falar sobre Dom Geraldo, eu conheci bastante, na paróquia de Santana de Pirapetinga, Leopoldina, Minas Gerais, muito amigo do Monsenhor Valtenci Rodrigues, que está na nossa terra há mais de 50 anos, já octogenário. E falar dos Piscinini, mandar um abraço para esse doutor Piscinini, por todos os Piscinines que eu conheci na minha terra, Pirapetinga, Minas Gerais, pela honradez, pela inteligência, pelo compromisso com a cidadania. E também aqui em Santo Antônio de Pádua, Constantino Piscinini, marido de Rita Amélia Serrão Piscinini. Seus filhos deixaram um legado imenso aqui em Santo Antônio de Pádua e região norte fluminense. Em Itaocara, nós temos o único monumento do mundo da matemática que foi feito pelas mãos de um Piscinini que trabalhava
com pedras artisticamente. Então, eu deixo o meu abraço em memória para o Dom Geraldo e o abraço de todos esses Piscinini e simbólicos para o doutor Piscinini pela magnífica palestra. Emocionada. Muito obrigado. Boa noite, amigo. Fabulosa. Gosto muito de conversar com você sobre Muito obrigada. Muito obrigado pela sua gentileza. A sua terra ainda ferve com os Pitinines. A nossa academia leva o nome de Rita Amélia Serrão Pitinini, esposa do Constantino. Ritinha. Isso, Ritinha, professora. Abraço, meu amigo. Boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite. Agradeço mais uma vez. Quero solicitar ao Piscinini para fazer um reencaminhamento do seu currículo, quer dizer, na verdade, você me mandou o seu memorial da vez passada, com essas complementações curriculares. A gente pretende fazer o livro dos cursos e precisa de tê-los bem completinhos. Aproveito para pedir a Maria Helena, que eu estou vendo aqui, mandar um currículo. Maria Helena, Leila, mandar um currículo. Quem mais? Eu estou vendo a Leila levantar a mão, não sei se é para falar. E também o Guilherme, e também... Quem mais falta, gente? São os que faltam agora, né? O seu esqueci. Nazaré. E a Ana, e você, Ana, que estou vendo aqui lindamente aqui embaixo, tá bem? Então, peço que me encaminhe, o currículo pode ser pelo e-mail da própria academia ou para mim, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Leila, você está querendo falar? Você levantou a mão para falar com alguém aí? Abre o microfone, querida. Abra o microfone. Pronto, desculpe. Eu gostaria de não fechar hoje sem falar sobre a nossa, eu já vou estar falando de nós, a nossa admiração pelo Piscinini, pelo seu encanto com as coisas que ele fala, pelo jeito o que ele abraça tudo aquilo que ele trabalha em volta, né? Eu sei disso porque eu trabalhei com ele na universidade, depois lá na medicina, né, por causa do Zé Carlos, e eu quero cumprimentá-lo e agradecer com isso tudo que o senhor nos ensinou. Eu fui muito amiga também do Dom Geraldo. Eu tive a oportunidade de também participar de eventos que o Dom Geraldo participava. Muito obrigada. Um abraço, era só isso. É muito gentil, uma grande amiga que eu admiro. Admirava muito seu marido, Zé Carlos, meu grande amigo. Muito obrigado, você é muito gentil. Obrigada, Leila. Eu quero, então, pedir licença a todos e dar por encerrada a noite. Lembrando que quarta que vem temos Marisa Pontes falando do Mauro Fonseca. Obrigada pelas presenças. Repasso para a nossa presidente, só para dar essa despedida rápida, e eu vou fechar a gravação, ok? Presidente. Agradeço a presença de todos e especialmente ao nosso queridíssimo Piscinini, que nos deu muito mais do que uma palestra, porque apresentou com uma forma de conversa informal, deu essa visibilidade ao Dom Geraldo, essa visão humana que foi muito além de qualquer conteúdo erudito que ele poderia passar. Então, agradecemos muitíssimo, Piscinini, pela sua colaboração, sua participação no nosso curso, e agradeço a todos os presentes pela presença em nosso curso. Boa noite. Muito obrigado, minha gente. Você é uma pessoa fabulosa. Eu sou seu fã, sabe disso. Só falou pelo coração, mais do que... Gente, abra, por favor, os microfones para nós terminarmos com uma salva de palmas por esse nosso colega que está sempre nos brindando com coisa boa. Obrigada, Piscinini! Valeu, muito obrigado! Boa noite a todos! Boa noite.
Boa noite a todos. Até quarta, Boa gente. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Amigos de recordação. Você